O Matheus mandou a seguinte pergunta: já tendo os materiais de trabalho, quanto eu preciso para abrir o Banhosa? Essa pergunta é muito legal. Seguinte, existem maneiras diferentes de você realizar o seu sonho de ter a sua empresa, ok? Todo mundo tem esse sonho de a sua independência financeira e tudo mais, mas vamos dividir as coisas aqui, separar, né? Duas coisas que se parecem, mas são diferentes. Há uma grande diferença entre ter uma empresa de banhosa, uma empresa estruturada, e fazer banhosa, vender banhosa. É diferente, tá bom? Por quê? Porque quando você fala em fazer banhosa, você precisa apenas dos equipamentos e uma boa força de vontade. Então você, com os equipamentos e força de vontade, você consegue vender o seu serviço de banhosa. Você consegue fazer na sua casa, consegue fazer a domicílio, consegue se virar. Quando a gente fala sobre montar uma empresa de banhosa, o investimento ele pressupõe ao menos, né, um planejamento, uma tentativa de minimizar as possibilidades de erro e de prejuízo. Por isso existe o plano de negócio. Então, quando você vai montar um plano de negócio, são dezenas de perguntas que você vai respondendo e vai buscando as respostas delas, com o intuito de você diminuir o risco de prejuízo no seu investimento, diminuir o risco da sua empresa dar errado. Isso inclui quais os custos que você pretende ter na empresa? Por exemplo, se você foi pesquisar um espaço A, um espaço B, o aluguel A, o aluguel B, quanto em média de cães você pretende atender? Qual o tamanho da estrutura que você vai montar? Que tipo de shampoo você vai usar? Quais são os custos desse shampoo? Tudo isso é uma parte das respostas que você tem que, né, dar, colocar no seu plano de negócio, responder para você mesmo, porque a partir daí você começa a entender o que você espera do seu negócio. Se eu disser para você que um cliente custa R$20, por exemplo, né? Se você for fazer uma campanha, ele pode custar bem menos que isso, mas depois de um certo tempo ele vai subindo, e vamos imaginar, chutando alto, que ele custe R$20, tá? Se você tem um banhosa hoje, né, que você pretende atingir 100 clientes rapidamente, você teria os R$20 para cada um desses 100 clientes? Olha que interessante. Então, isso já mostra para você o quanto de dinheiro você vai precisar. Outra coisa, normalmente, existem as contas. Eu falo que a empresa é uma máquina de fazer dívida, tá bom? A partir do momento que você abre a empresa, às vezes até antes, quando você começa a comprar as coisas, já existe dívida sendo gerada. Quando a empresa abre, se você tem dinheiro em caixa, né, acaba que antes não faz dívida, mas quando você abre, eu costumo dizer que a empresa ela é uma máquina de gerar dívida. Então, todos os meses, não importa se você está fazendo muito ou se você está fazendo pouco, existem dívidas que são feitas mensalmente. Se você não fez nenhum cliente, você tem um aluguel para pagar, você tem contabilidade para pagar, você tem várias coisas para pagar. Se você fez muito, você tem essas mesmas contas a pagar, mais os adicionais que são os custos por serviço. Shampoo, água, que variam ali de acordo com quanto você atende. Só que assim, existe a sua vida pessoal também. Ou seja, você tem o seu aluguel para pagar, você tem seu carro, a escola das crianças. A questão é, quanto tempo você consegue manter a empresa e a sua vida sem que você colapse, sem que a sua vida financeira entre em colapso, né? Quanto tempo você consegue? Será que você consegue em 6 meses? Você consegue bancar um aluguel e todos os custos da empresa por 6 meses? Você consegue bancar a sua casa, né, não tendo uma segunda renda na sua vida, você dependendo unicamente do banhosa, você consegue bancar a sua vida pessoal por 6 meses? Então aí você começa a entender quanto de dinheiro você precisa. Porque vamos lá, o dinheiro para abrir é uma coisa, você pode montar ele bem simples mesmo, gastar bem pouquinho, né? Por isso que o pessoal discute lá no grupo de banhosa, quanto você precisa abrir? Aí um fala, 20 mil, tá maluco, eu abri com 2 mil. Não, vamos lá. Dinheiro para você fazer banhosa, você precisa o suficiente só para ter os equipamentos. Banheirinho, um cantinho ali, você começa a vender serviço. Abrir uma empresa é diferente, tá? Você precisa bancar a sua vida pessoal e você precisa bancar todos os custos que a empresa tem num período em que ela não está gerando renda, né? Se ela não está gerando lucro, como é que você vai pagar o seu aluguel na sua casa? Como é que você vai pagar o aluguel da própria empresa? Vamos supor que você monte uma empresa ali, aluga um cantinho e aí por mês ela gere para você de dívida R$3.000. E de repente esse mês você foi lá e você faturou R$1.000. Aí desses R$1.000, apenas 40% é lucro. Então você lucrou R$400. Como é que você vai pagar as contas da empresa e da sua casa se restou apenas R$400? Olha aí que interessante. E é por isso que a gente fala de quanto de dinheiro você precisa de abrir. Se você for abrir no peito,
como a maioria de nós já abrimos, aí é na cara e na coragem, você precisa apenas de muita força de vontade e você vai enfrentando aos trancos e barrancos ali. Se você for realmente planejar uma empresa, você precisaria ter uma reserva aí de pelo menos 6 meses de contas garantidas, aqueles 6 meses que você tem para você arrepiar e você não vai ficar apavorado colocando em risco a escola das crianças, o seu aluguel, sua água, sua luz e etc. Então, separa. Fazer banho-tosa é uma coisa, precisa de muito pouco. Montar uma empresa é diferente, você precisa se estruturar. E quanto menos dinheiro você tem, mais difícil é, mais perrengue você passa e mais vulnerável você está. Então hoje, se eu fosse abrir um banho-tosa hoje, um banho-tosa com uma estrutura média, né? Eu gastaria, assim, se eu fosse economizar o máximo possível, talvez eu gastaria uns 30 mil para deixar ele minimamente bonitinho, né? E depois eu guardaria aí pelo menos mais 30 mil reais de contas e garantias de que o banho-tosa vai se manter funcionando. Jonathan, mas 60 mil não é a minha realidade. Beleza, eu entendo isso. Mas eu só quero que você entenda os riscos que você corre. Então, faz com menos, vai ter que fazer com o que você pode. Jonathan, eu tô com 30 mil, dá para fazer? Tem que dar. A gente vem de baixo, tem que dar um jeito. Mas eu hoje com 30 mil, eu deixaria pelo menos 15 mil de reserva para garantir as contas da empresa, para que, né, não corra risco aí de quebrar muito rapidamente. Então, se eu tivesse 30, eu montaria uma empresa com 15. Simples e tudo mais, e daria um jeito. Beleza? Espero que tenha ajudado você e se você gostou, comenta aqui embaixo. Tem uma pergunta para te fazer. Com quantos mil você montou o seu banho-tosa? Conta aqui para mim. Concorda com o que eu falei? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo.